E aí, gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos falar de tecido muscular estriado e esquelético. Você sabia que as células desse tecido são multinucleadas e estriadas, e que permite então a contração voluntária necessária para o movimento corporal? Não? Então assista esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, curtam, ativem o sininho para mais notificações, compartilhem e comentem também. É importante. Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. O músculo é um dos 4 tecidos básicos que são compostos por células alongadas, chamadas musculares, né, ou miofibras, ou ainda fibras musculares, especializadas na contração. Os transtornos musculares esqueléticos, chamados de miopatias, eles podem ser congênitos e também ocasionados por perturbações do suprimento nervoso normal, ou a disfunção mitocondrial, ou também por alguma inflamação, ou alguma doença autoimune, ou alguma doença tumoral, e também até mesmo por lesões. Conhecer a histologia desse tecido é importante nas análises clínicas, pois isso vai ajudar a identificar alterações patológicas como distrofias musculares e miopatias, facilitando o diagnóstico e o tratamento de doenças que afetam a função muscular. O tecido muscular esquelético, né, as células ou as fibras musculares, elas formam um longo cisto multinucleado, agrupado em feixes circundados por bainha de tecido conjuntivo e que vão se estender do sítio de origem até a sua inserção. O epimísio é uma camada de tecido conjuntivo denso que embainha o músculo inteiro. Já o perimísio deriva do epimísio e circunda os feixes ou os fascículos das células musculares. E a gente também tem o endomísio, que é uma camada delicada de fibras reticulares de matriz extracelular que vai circundar cada célula muscular. Os vasos sanguíneos e os nervos, eles usam essas bainhas de tecido conjuntivo para chegar ao interior do músculo, e uma ampla rede de capilares flexível para ajudar as alterações de contração e relaxamento vão revestir cada uma das células musculares esqueléticas. Então, em relação às características das células musculares esqueléticas, a gente tem que a membrana plasmática é uma célula muscular chamada sarcolema e é circundada por uma lâmina basal e por células satélites. O sarcolema ele projeta processos digiformes longos, denominados túbulos transversos, ou túbulos T, por interior do citoplasma da célula e o sarcoplasma. Os túbulos T entram em contato com canais ou sacos membranosos, retículo sarcoplasmático, e esse, por sua vez, contém altas concentrações de íon cálcio. O sítio de contato do túbulo T com as cisternas do retículo sarcoplasmático se chama tríade, porque ele vai consistir basicamente, então, de 2 sacos laterais de retículo sarcoplasmático e um túbulo T central. Os muitos núcleos das fibras musculares se situam na periferia da célula, logo abaixo do sarcolema. E cerca de 80% do sarcoplasma é ocupado por miofibrilas circundadas por mitocôndrias, que nesse caso vão ser chamadas de sarcossomos. As miofibrilas são compostas de 2 filamentos principais formados de proteínas contráteis. Os filamentos finos, que contêm actina, enquanto que os filamentos espessos, que são compostos de miosina. Os filamentos finos se inserem em cada lado do disco Z, também chamado de banda aulinha, e se estendem do disco Z até a banda A, onde alternam então com os filamentos espessos. Componentes desses filamentos finos e espessos do sarcômero. A actina F é
o filamento fino do sarcômero, ele tem uma dupla fita espiralar. A actina F ela é composta de monômeros globulares, que aí a gente chama de actina G. Como se sabe, esses monômeros de actina G se ligam uns aos outros em fila indiana e conferem então uma polaridade ao filamento. A actina F ela forma um complexo com a tropomiosina e com as troponinas. A tropomiosina fica no sulco formado pelas fitas de actina F e a tropomiosina consiste em dois polipeptídeos de alfa-helicoidal que são quase idênticos e enrolados em voltas um do outro. E cada molécula de tropomiosina se estende pelo comprimento de 7 monômeros de actina, ligando-se ao complexo da troponina. A troponina T liga o complexo à tropomiosina, a troponina I inibe a ligação à miosina e actina, e a troponina C se liga ao cálcio, sendo encontrada somente no músculo estriado. A miosina 2, o principal componente do filamento espesso, tem atividade de adenosina trifosfatase, ou ATPase, pois ela vai hidrolisar o ATP e se liga de maneira irreversível à actina F, o principal, então, componente do filamento fino. A miosina 2 consiste em duas cadeias pesadas, idênticas, e em dois pares de cadeias leves. Em uma extremidade, cada cadeia pesada forma uma cabeça globular, e duas cadeias leves diferentes se ligam a cada cabeça, a cadeia leve essencial e a cadeia leve regulatória. A cabeça globular ela tem três regiões distintas. Uma região de ligação à actina, uma região de ligação ao ATP e uma região de ligação à cadeia leve. A miosina 2, como outras cinesinas ou dineínas motoras moleculares, usa energia química do ATP para induzir mudanças conformacionais que geram a força e motilidade. As cinesinas e dineínas se movem ao longo de microtúbulos e as miosinas se movem ao longo de filamentos de actina para induzir a contração muscular. A nebulina, ela é uma proteína gigante de cerca de 600 a 900 kilodaltons associada a filamentos finos de actina F. E se insere no disco G e age como um estabilizador necessário para manter o comprimento da actina F. A titina, nome bonitinho, né? É uma proteína muito grande, com uma massa molecular de faixa de milhões, determinada por cerca de 34 mil aminoácidos. Cada molécula se associa a 1000 filamentos espessos de miosina e se insere no disco Z, estendendo-se até a zona nua dos filamentos de miosina, perto da linha M. A titina ela tem as seguintes funções: ela controla a montagem dos miofilamentos espessos, agindo então como um molde, e ela regula a elasticidade do sarcômero, estabelecendo uma conexão tipo mola entre a extremidade dos miofilamentos espessos e o disco Z. E também ela limita o intervalo de movimento dos sarcômeros em tensão. Os discos Z são os sítios de inserção dos filamentos de actina do sarcômero. Um componente do disco Z e a alfa-actina ancora a extremidade farpada dos filamentos de actina do disco. E a desmina, ela estabiliza as miofibrilas e os núcleos. Os filamentos de desmina circundam os discos Z das miofibrilas e são ligados ao disco Z uns aos outros por filamentos de plectina. Os filamentos de desmina se estendem do disco Z de uma miofibrila até a miofibrila adjacente, formando então uma treliça de suporte. Os filamentos de desmina também se estendem do sarcolema até o envelope nuclear. E a desmina liga as miofibrilas ao sarcolema. A desmina ela se insere em placas especializadas
associadas aos sarcolemas, chamados costâmeros. Os costâmeros, agindo de maneira orquestrada com o complexo proteico associado à distrofina, fazem a transdução da força contrátil do disco Z para a lâmina basal e mantêm a integridade estrutural do sarcolema e estabilizam a posição das miofibrilas no sarcoplasma. A desmina, ela determina a distribuição e função das mitocôndrias nos músculos esquelético e cardíaco. Na ausência dessa proteína, o posicionamento mitocondrial correto é perdido e a função mitocondrial fica comprometida, resultando em morte celular por privação de energia ou liberação de citocromo pró-apopótico C. A proteína de choque térmico alfa-B-cristalina protege os filamentos de desmina do dano induzido por estresse. E a desmina e a plectina e essa proteína de choque térmico formam então uma rede protetora contra o estresse mecânico no nível do disco Z. Bom, gente, por enquanto é isso. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.